Jesus é poderoso. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Pai, eu sei que os seus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre nós o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Faz de mim um verdadeiro adorador, com veste de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem hoje a minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Faz de mim um verdadeiro adorador. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor. É meu prazer te adorar, Senhor. Pai do Senhor, meu jovem, boa tarde. É meu prazer ministrar louvor. Faz de mim um verdadeiro adorador, com veste de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Pai do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Peraí, irmão. Aqui. Guardadinho. É meu prazer te adorar, Senhor. Irmão, Deus é muito poderoso. Só olhar para o céu a gente vê a imensidão de Deus. A gente vê o quão poderoso Deus é para criar tudo isso. A natureza, o céu, os planetas. Deus é muito forte, Deus é poderoso. Na palavra de Deus, lá em Provérbios, capítulo 9, versículo 10, se eu não me engano, no capítulo 10, versículo 9, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, a sabedoria não está... E quem escreveu isso foi Salomão. Salomão, tendo o privilégio de ser filho de Davi, o segundo coração de Deus, né? Davi, assim, sujeito a mesmas paixões do que eu, do que você, né? Mas foi o homem segundo o coração de Deus, e Salomão ali, como herdeiro de Davi, pediu sabedoria a Deus. Pediu sabedoria a Deus e Deus lhe deu sabedoria para governar o povo. Nós sabemos que
Como diz naquela palavra, né? Se pedimos conforme a vontade de Deus, Ele nos concede. Então, muitas das vezes as pessoas pedem a Deus, mas não pede segundo a vontade de Deus. Aí não recebe. Ou então pede, ou então está pedindo a Deus, pedindo, mas não quer se enquadrar na palavra de Deus. Como diz lá em Isaías, capítulo 1. Olha o que diz em Isaías. Isaías, capítulo 1, vai dizer que Deus ele tapou os ouvidos para a oração do povo de Israel. Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1, versículo 13 em diante. Não tragais mais ofertas de balde à toa. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, e o sábado, e a convocação das congregação. Não posso suportar iniquidade. Olha o que Deus fala aqui, que Ele não suporta iniquidade. Nem mesmo o ajuntamento solene, as vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, as aborrece a minha alma. As aborrece. Ou seja, aquelas pessoas que estavam querendo se chegar a Deus, mas não querendo abandonar o pecado, né? Querendo buscar a Deus, querendo fazer sacrifício a Deus, dar suas ofertas a Deus, mas não querendo abandonar o pecado. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Aí vem no 16, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. De fazer o mal, meus irmãos. Aqui o povo de Israel queria se chegar a Deus, queria oferecer sacrifício, né? Queria ter uma intimidade para com Deus, mas não queria abandonar os seus pecados. E aqui Deus ele fala que estava escondendo os olhos do povo dele, estava escondendo os olhos, estava escondendo os ouvidos, não estava se atentando às orações, porque era abominação uma pessoa se chegar a Deus, querer ter uma intimidade para com Deus de qualquer jeito, né? De qualquer jeito. O povo de Israel estava tendo mais prazer no pecado do que em prazer em fugir do pecado. Estava tendo mais prazer no pecado do que em fazer a vontade de Deus, o povo de Israel. E Deus está falando aqui, pelo que quando estendeis as mãos, quando de vós os olhos, sim, quando multiplica as vossas orações, não as ouço. Deus aqui está falando que não estava ouvindo a oração do povo de Israel, porque o povo de Israel queria buscar Deus, chegar a Deus de qualquer jeito, não queria largar a idolatria, a prostituição, o adultério, os homicídios, a avareza, mas queria se chegar a Deus. E quantos hoje em dia estão assim, né? Querendo se chegar a Deus, mas de qualquer jeito, querendo servir a Deus, eu quero servir a Deus, mas do meu jeito. Impossível. Não tem como você servir a Deus do teu jeito, ou é do jeito da Bíblia, ou não tem como. Não tem como, meu irmão. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Seguir a paz com todos e na santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá o Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. O mesmo Deus de Pai vos santifica em tudo. Corpo, alma, espírito, até teu corpo. Você tem que estar separado a Deus. Teu corpo, tua alma, teu espírito. Você vai ler a Bíblia, você vai ler a palavra de Deus, você vai ver que realmente quase tudo é pecado. Nossa natureza é inclinada a ser ao contrário da vontade de Deus. Não tem facilidade em servir a Deus. Fuja desses evangelhos que tem sido pregado por aí, de pastora. Pastor é antibíblico. Mulher não pode ter autoridade sobre o homem, quanto mais em uma igreja. Pastora maquiada, com batom, na sensualidade, com a peça íntima marcando, indo para o inferno e levando aqueles que cobiçam para o inferno também. Doutrina de demônio, meus irmãos, espíritos enganadores. Você vai ver muita gente falando em línguas estranhas, qualquer coisinha já está rodopiando, qualquer coisinha já está falando em línguas estranhas, qualquer coisinha já está falando em línguas estranhas, mistério, isso daí é espírito enganador, hein, meu irmão?
espírito enganador. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Nos últimos tempos, muitos se apostatariam da fé. O que é essa apostatar da fé? Apostatar da fé é deixar a verdade de lado. E qual é a verdade? Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai, senão por mim. Conhecereis a verdade vos libertará. Quem é a verdade? A verdade é Jesus Cristo de Nazaré. E nós se baseamos em Jesus Cristo através de quê, meu irmão? Através da Bíblia, da palavra de Deus. A verdade que Jesus ele nos ensinou aqui nessa terra foi a Bíblia. Não é através de religião, de placa de igreja. Não é através de nada, é através da palavra. A palavra de Deus. Apostatar da fé, deixar a verdade de lado, está lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Dando ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônios. Se não tiver enquadrado na palavra de Deus, está falando em línguas estranhas, está rodopiando, entregando visão, revelação. Dentro das igrejas, isso daí é demônio, meu irmão. É demônio. Igreja mundana. Igreja preta, colorida, tu entra na igreja com luz vermelha, tocando rap gospel, funk gospel. Meu irmão, são poucos. São poucos os que querem fazer a vontade de Deus, porque realmente não é fácil. Realmente não é fácil. No mundo tereis aflição. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E lá em Provérbios, capítulo 9, versículo 10, ou capítulo 10, versículo 9, não me recordo, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A sabedoria não está em saber mais de futebol do que o outro, do que saber mais de tecnologia do que o outro, saber mais de novela do que o outro, saber mais de relacionamento do que o outro. A sabedoria do homem não está nessas coisas daqui da terra. A sabedoria do homem está nas coisas que não enxergamos, no mundo espiritual. O temor do Senhor, as coisas de Deus, ela sim está a sabedoria do homem. Quer ser sábio, se faça louco para esse mundo, como diz na palavra de Deus. Se faça louco. Como que se fazer louco? Buscando as coisas de Deus, as coisas espirituais. Quando Jesus ele encontrou a mulher samaritana, ele disse que Deus ele procurava nesta terra, ele estava com os olhos nesta terra procurando aqueles que o adorem em espírito e em verdade, porque ele é espírito. E quanto mais você vai buscando a Deus, mais você vai se espiritualizando, mais você vai sendo louco para as coisas desse mundo, porque as coisas desse mundo são carnais, são terrenas, as pessoas desse mundo estão com pensamento aqui nessa terra, não está pensando na onde irá passar a tua eternidade após a morte, é eterna, a tua alma é eterna. Então o cristão, o crente de verdade, ele está com a mente aonde ele irá passar a eternidade após a morte. A eternidade, e as pessoas dessa terra, elas estão com a mente aqui ainda, se preocupando mais em política do que com as coisas de Deus, as almas indo para o inferno, os escândalos aí no evangelho, as almas, não aguentando, procurando a Deus em igrejas mundanas, deixando a Bíblia de lado, fazendo as suas próprias vontades e largando. E aqueles que se dizem cristãos, em vez de estender a mão para ajudar, não, tá com pedra, matando as almas. E pessoas preocupadas mais com política, meu irmão, do que com a alma. Cristão, ao invés de estar falando de Jesus, o que sai da boca dele é só sobre Bolsonaro, o que sai da boca dele é só sobre Lula, é só sobre política, sendo que o inferno é real, uma eternidade, meu irmão. Demônios existem, diabo, Satanás existe, da mesma forma que os anjos, Deus existe, o diabo e Satanás, ele existe também. E ele quer fazer o possível e o impossível para que você não venha conhecer a verdade. Você vai ver tantas igrejas, meu irmão, criado em cada esquina. Aqui no Rio de Janeiro tem igreja em cada esquina, meu irmão. Uma do lado da outra, uma em frente à outra. Igreja mundana, meu irmão. Você não sabe se a pessoa está indo ali adorar a Deus ou se está indo para um baile funk. Você não sabe. E as pessoas querem isso, querem facilidade. Querem facilidade. Quando ouve a palavra de Deus, tem comichão nos ouvidos. Tem comichão nos ouvidos. Comichão nos ouvidos, porque incomoda, meu irmão.
porque as pessoas têm mais prazer no pecado do que em fazer a vontade de Deus, porque a carne pede o pecado mesmo. A carne pede o pecado, e são poucos os que irão ser salvos, a maioria vai para o inferno, porque a palavra de Deus, ela garante que a maioria vai para o inferno. Entrar pela porta estreita, apertar do caminho que conduz a vida, e poucos são os que entram por ela, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, muitos são os que passam pelo caminho da perdição, a porta larga. O inferno, muitos crentes adoram falar dos ímpios, daqueles que estão matando, que estão roubando, que estão no satanismo, que estão na Umbanda, no Candomblé, falando que vai para o inferno, mas o inferno não é só para quem está no candomblé, quem está no satanismo, quem vende a alma para o diabo, não, meu irmão. Na palavra de Deus diz que naquele grande dia muitos dirão Senhor, Senhor. Nem todos os que dirão Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus, entrarão no meu reino. Muitos dirão Senhor, Senhor, em teu nome eu profetizei, fiz sinais, prodígios e maravilhas, expulsei demônios. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo do inferno preparado para o diabo e seus anjos. Meu irmão, é muito sério, meu irmão. É muito sério. É muito sério mesmo, varão. Muito sério. É uma eternidade, varão. Imagina tu passar a tua eternidade queimando no lago de fogo. No lago de fogo, a responsabilidade de pregar o evangelho é muito grande, varão. A responsabilidade. E tem pessoa aí que pega a Bíblia. Alguém me ensina a pregar? Meu irmão, porque não busca orar, ora, jejua, se liberta primeiro. Jesus disse, julgai na reta justiça, está lá em João capítulo 7, versículo 24, e quantas pessoas aí maquiadas, com brinco na orelha, com piercing, na sensualidade, xingando palavrão, na prostituição, na fornicação, na masturbação, nem se libertou ainda e está querendo pregar o evangelho, varão. Varão é uma responsabilidade muito grande, que na palavra de Deus diz que aquele que conhece a vontade do seu Senhor e não as pratica, será castigado com muitos açoites. E aqueles que não conhecem a vontade do seu Senhor, mas não a pratica, será castigado com poucos açoites. Vai ser castigado da mesma forma, mas aquele que conhece, meu irmão, quanto mais dado, mais cobrado. Tinha um varão, quando eu era novo convertido, ainda sou novo convertido, não sou nada, eu sou miserável, eu sou fraco, sou pecador, mas buscando a melhorar. E um varão, eu falando que tinha como o nome ser riscado do livro da vida, o nome ser riscado do livro da vida, ser riscado, ele falou que não tinha. Não tinha como o nome ser riscado do livro da vida, que a pessoa aceita Jesus já quer dizer que ela já está salva, que ela não precisa se preocupar, porque ele se baseia no filho pródigo, aqueles que têm o Espírito Santo, se um dia ele voltar para o mundo, de alguma forma Deus vai trazer de volta, se baseando no filho pródigo, que já estão, como é que se fala? Já estão predestinados para ser salvos. Olha essa doutrina, meu irmão. Que coisa do diabo. Que ensino demoníaco. Já estão predestinados para ser salvos. Isso daí é a coisa que se prega. Isso daí é a doutrina de demônio. A pessoa já está predestinada para ser salvo. Sim, nós somos predestinados a servir a Deus. A servir a Deus. Mas Deus não deu o livre-arbítrio. Não tem na Bíblia, mas ele deu o livre-arbítrio do homem, escolher servir a Deus ou não. Predestinado desde antes da fundação do mundo, sim. Sim, assim como o povo de Israel. O povo de Israel não foi a promessa que Deus fez para o povo de Israel para Jacó, para Isaac, para Abraão. Poxa, meu filho, qual Deus? Aquele que manda a alma para o inferno. Na palavra de Deus diz, temai ao homem, não temai ao homem, mas temai a Deus que
mata a carne e faz a alma ser lançada no inferno. Aquele que não crê já está condenado, meu irmão. Então, se vir aqui perturbar, meu, ser silenciado. Já que uma vez salvo, salvo para sempre, a promessa que Deus fez a Isaac, Abraão e Jacó, queria fazer deles uma grande nação, né? Iria dar a terra de Canaã. Né? Deus não fez a promessa, já que uma vez salvo, salvo para sempre, então por que... Deixa eu ver, Números 14. Números 14. Números 14, versículo 11. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? Olha só. E até quando me não crerão todos os sinais que eu fiz no meio deles? Com pestilência eu ferirei e o rejeitarei. E farei de ti quem? Moisés, um povo maior e mais forte do que este. Ué, mais uma vez salvo, salvo para sempre. Já estavam predestinados a ser salvo o povo de Israel. Mas aqui Deus estava falando que iria rejeitar. Não foi eu que estou falando, não. O próprio Deus falou aqui, ó. Versículo 10. Versículo 12. Números, capítulo 14, versículo 12. Com pestilência o ferirei, o rejeitarei, o farei de ti, de Moisés, um povo maior e mais forte do que este. Aí vem Moisés, roga a Deus: Senhor, não mata esse povo. Como que o povo do Egito irá reagir, falando que o Senhor resgatou o povo do Egito para os matar? Aí vem aqui no versículo 20, e disse o Senhor: conforme a tua palavra lhe perdoe. Ou seja, a promessa não ia se cumprir na vida de... A promessa não ia se cumprir com o povo de Israel. Deus lhe prometeu que eles iriam ser uma nação, prometeu a Isaac, a Jacó, prometeu a Isaac, a Jacó, a Abraão. Deus ele foi fazendo promessa que aquele povo viria a ser uma nação, meus irmãos. Que aquele povo viria a ser uma nação, mas por causa da prostituição, por causa da idolatria, por causa dos seus enfeites. Olha aqui, Êxodo 33, olha só, meu irmão. Êxodo 33. 33? Não, é Êxodo 32. Êxodo 32. Estou aqui em Números. Êxodo 32. Êxodo 33, perdão, meus irmãos. Êxodo 33, 5, 6. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize ao filho de Israel, povo obstinado, ou seja, teimoso, se um momento eu subir no meio do ti, te consumirei, porém agora tira de ti os seus atavios, para que eu saiba o que irei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do Monte Horebe. O próprio Deus falando para Moisés dizer: tira esses atavios, tira esses costumes do Egito que vocês ainda estão carregando. O que é atavio? O que são os atavios, meu irmão? Os costumes do Egito. O próprio Deus falou aqui. Está lá em Êxodo 33, versículo 5, versículo 6. Deus falou: o que é atavio? Atavio é brinco, é piercing, é argola no ouvido, é cordão. São os enfeites exteriores. O próprio Deus falou para o povo tirar os atavios, senão ele ia consumir o seu povo. E tu vai ver que aqui no Números 14, versículo 12, diz que Deus ele ia destruir o seu povo por completo. E a promessa não ia ser mais para Abraão, para Isaac e para Jacó, e viria a ser para Moisés. Então, como que a pessoa já é predestinada, já está tudo certo, as pessoas que vão nascer já para ser salvo? Isso daí é heresia, isso daí é do diabo, meu irmão.
para que a pessoa não venha se enquadrar, não venha orar, não venha ler Bíblia, para que a pessoa não venha ter uma intimidade com Deus, ela ficar tranquila lá no pecado, na prostituição, na cobiça, na idolatria, gritando gol, ocupando o coração dela com as coisas do Flamengo, com as coisas do Bolsonaro, porque uma vez salvo, salvo para sempre, é para tu ficar tranquilo. Não tem isso não, meu irmão. Deus fez a promessa que o povo de Israel viria a ser uma nação. Fez a promessa para Abraão, fez a promessa para Isaac, fez a promessa para Jacó. Mas por causa do pecado do seu povo, Deus iria destruir. Tu vai ver no Velho Testamento tanto de ser humano, por causa do pecado, Deus ele matou. Deus matou. Deus matou. Ah, Deus é só amor, mas é fogo consumidor. Deus matou, meu irmão. O que era pecado anos atrás continua sendo pecado. Só que estamos na graça, a misericórdia é maior. Né? Jesus ele ensinou misericórdia, porque a lei ela permitia apedrejar quem fosse pego no adultério. Mas Jesus, vendo que eles não eram dignos de julgar ninguém, porque eles também eram pecadores. Como se eu sou pecador miserável, eu vou matar uma pessoa? O único que pode matar uma pessoa por causa dos seus pecados é Deus. E Deus matou. Mas na lei Deus permitia a pessoa matar por causa dos seus pecados. Mas quando Jesus veio, Jesus falou, meu Deus, as pessoas estão querendo matar essa prostituta. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E todo mundo foi embora, porque todo mundo ali tinha pecado. Todo mundo ali tinha mais prazer no pecado do que obedecer à vontade de Deus. Meu irmão, a separação do homem para com Deus é o pecado, Isaías 59. A mão de Deus não está encolhida para que não possa ajudar e salvar. Mas as nossas iniquidades, ela faz a separação entre nós e Deus. A tua iniquidade, ela faz a separação entre você e Deus. Ir para a igreja com a Bíblia debaixo do braço não garante a tua salvação não, meu irmão. Pregar o evangelho de um jeito bonito não garante a tua salvação não. Fazer videozinho como eu estou fazendo aqui na internet não garante a minha salvação. Fuja desses evangelhos que estão pregando facilidade, teologia. Eu creio que quem está ouvindo essa live está sentindo a testificação do Espírito, está sentindo algo diferente. O que adianta você ouvir pessoas pregando e você não sentir nada? Não sentir a virtude do Espírito Santo? Não sentir porque não ora, não jejua, não se consagra, não lê Bíblia, prega com achismo, prega... Meu irmão, pessoas que entram com dor aqui, com enfermidade, que tem obra de feitiçaria, Deus faz cair por terra. Meus irmãos, é muito sério, meus irmãos, porque são muitos poucos. Eu faço parte de um ministério sério, onde Deus fala, aleijado anda, demônio cai por terra, ouve a voz de Deus. Muitos têm o chamado de Deus, mas não conseguem perseverar, porque é difícil, não é fácil fazer a vontade de Deus. Meus irmãos, não é fácil, não vai atrás desses pregadores da internet que tem por aí. Não é à toa que eu nem entro direito para fazer live. O pastor tinha recolhido o celular. Não vai atrás desses pregadores, meus irmãos, que pregam facilidade, que pregam pastor, é antibíblico. Você que ouve pastora, você que tá deixando a verdade de lado, aqueles que estão pregando a verdade do evangelho da renúncia, da santidade, da oração, do jejum, comer mesmo, é comer Bíblia. Como lá em Apocalipse 10, quando João ele tem um encontro com o anjo, e ali o anjo pede para João comer a Bíblia. E no início ali era doce como o mel, mas quando ele engoliu a palavra, engoliu a Bíblia, quando a palavra entrou na barriga dele, quando ele começou a sentir, ele viu que era amargo. Ou seja, não é diferente, o evangelho começa a ser doce como mel na nossa boca, a gente pregando, sentindo a presença do Espírito Santo, tendo experiência com Deus, mas conforme vamos
caminhando, a gente vai começando a ter batalha espiritual, a gente vai ser provado, e a aprovação de Deus, ela dói. Meus irmãos, a aprovação de Deus, ela dói. Não te ensina isso na tua igreja, não? A aprovação de Deus, ela dói nos ossos. A tua carne gritando, pedindo pecado. A tua carne grita, clama, pedindo pecado. Mas tu tem que estar fazendo a vontade de Deus. Aí você vai começar a descobrir que o evangelho é amargo. Como diz lá em Apocalipse 10. Apocalipse 10. Esse é o evangelho, meu irmão. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18, diz que aqueles que sofrem, fazendo a vontade de Deus, está agradando a Deus. Como João, não me recordo, não sei se foi Jesus ou João Batista que falou que o reino do céu é tomado à força. Aqueles que fazem violência se apoderam dele. Tomado à força. Tem facilidade? Não. Não tem facilidade. Então, essas pregações, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, Deus vai te dar isso. É só você aceitar de Jesus que vai vir casa, carro, dinheiro na tua mão. Você faz um voto com Deus, você vai ser abençoado o dobro. Fuja disso. Fuja disso, meus irmãos. Pregador famoso, a maioria tá tudo fora. Vocês que negam o evangelho da sã doutrina, da santidade. Hebreus capítulo 12, versículo 14, siga a paz com todos e na santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém vai ver a Deus. Vocês que estão negando o evangelho da renúncia, aquele evangelho que prega a santidade, que fala de santidade. Ah, valeu, santão. Mas isso que Jesus disse, o que é santidade? O que é o sinônimo de santidade? É separação. Ser santo não quer dizer que você nunca vai pecar. Pecou, pede perdão e continua, mas não tenha mais prazer no pecado do que nas coisas de Deus. Fuja do pecado, como Paulo ele te disse para você fazer, abster da aparência do mal, mesmo que não venha ser mal para você, mas se tiver uma aparência, se parecer mal, fuja. Se parecer mal, fuja. Abstei-vos da aparência do mal. Se abster, deixar de lado. Em vez de tu estar vendo o jogo do Flamengo, tá lendo Bíblia. Em vez de tu estar preocupado com o Bolsonaro, vai orar, vai jejuar. Em vez de tu estar escutando forró, escutando funk, vendo mulher na internet pelada, vai orar, vai jejuar, porque a tua alma é eterna. A tua alma é eterna e quase tudo nesse mundo aqui, meu irmão, que for contra a vontade de Deus, vai levar a tua alma, vai levar a minha alma para o inferno. Inferno eterno, lago de fogo, imagina ficar a eternidade, uma coisa que nunca vai acabar, queimando para a eternidade, queimando. Imagina, meu irmão, é tenebroso, é terrível. E o inferno não é só para quem vende alma para o diabo, para quem está no tráfico, para quem é assassino, para quem está na prostituição, no homossexualismo, para quem está na feitiçaria, não, é para os falsos crentes também, meu irmão. Tu acha que a pessoa está indo para a igreja com a Bíblia debaixo do braço, ela está ilesa de ir para o inferno? Acha que ela está ilesa? Já está salva, já está salva, tá não, meu irmão. Senhor, em teu nome eu profetizei e fiz sinal. Impedimento. Deu um impedimento aqui, meus irmãos. Perdão. Pessoa que prega o evangelho, pessoa que tá na internet, isso daí não ilesa ela de ir pro inferno não, meu irmão. Tem pessoa que acha que aceitou Jesus já tá tranquilo. Igual Deus falou aqui na igreja uma vez, muitos pensam que já estão salvos, mas não estão. Muitos estão preferindo teologia, porque teologia ela é um ensino carnal. Você ouve, você dá sono, não prega a verdade, não prega a palavra. Uma vez salvo, salvo para sempre. Tem cristão, tem crente que se diz cristão e adora falar mal do catolicismo, dos católicos, que o católico é idólatra. Mas muitos que se dizem crentes estão idolatrando mais o homem dessa terra do que o católico idolatrando imagem. Idolatra pastor, idolatra Bolsonaro, idolatra time de futebol, idolatra dinheiro. Isso tudo leva para o inferno. 1 Pedro, capítulo 1,
versículo 15, versículo 16. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Quem disse isso foi Pedro, avisando que o que Jesus tinha dito. Vamos aqui em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2, versículo 20. A quarta igreja de Tiatira. Mas eu tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos. O que Jesus está falando aqui? Será que é das pastoras em cima do púlpito, maquiada, com batom, na sensualidade? Eu tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos. Vocês que estão preferindo ser ensinados por pastora, Jesus tem contra. Está preferindo ser ensinada por pastora, irmão. Olha o que diz aqui no versículo 20 do capítulo 2 de Apocalipse. Mas eu tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane o meu servo. Quem foi Jezabel? Mulher de Acabe, desviou Acabe, se prostituía. Quando Jeú, o servo de Deus, veio para matá-la, ela ali matando seu servo na sensualidade, seduzindo. Ela quis seduzir Jeú. A paz Jeú foi se maquiar, pintar o olho, arrumar o cabelo, para seduzir, meu irmão. Para seduzir. A paz, Jeú, como a paz. Jeú falou, como a paz. E o tanto de mulher maquiada, que você não sabe se é crente, você não sabe se está indo adorar a Deus, se está indo para a prostituição, meu irmão. A sensualidade muito grande, muitas das vezes não é culpa nem dela, é do pastor. A culpa é do pastor. Mas eu tenho contra ti o tolerar. Está falando aqui é o anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja? É o pastor, meu irmão. Pastor que não ensina. Pessoas que se auto-intitulam pastor, na qual não tem nenhum chamado. Efésios, capítulo 4, versículo 11. Para ser pastor, tem que ter um chamado de Deus. Para ser pastor, tem que ter um chamado de Deus. Para ser pastor, tem que ter um chamado de Deus. Está lá, Efésios, capítulo 4, versículo 11. Meu irmão, muito sério, meu irmão. Muito sério. Muitos estão deixando a Bíblia de lado para fazer as suas próprias vontades. E o Evangelho não é minha vontade que tem que prevalecer, não é tua. É a vontade de Deus na minha e na tua vida. E é difícil. É difícil, meu irmão. Aí esse varão na qual eu era novo convertido, ele pregando que não tinha como. Lembrei de novo, meu irmão, perdão. Ele falou que não tinha como o nome ser cortado do livro da vida, que era uma vez salvo, salvo para sempre. E ontem eu tive a oportunidade de falar com ele e dei todos os versículos provando ao contrário. Os capítulos. Deus fez a promessa ao povo de Israel e por causa do pecado Deus iria destruir o povo de Israel e a promessa não iria ser cumprida. E Deus iria fazer de Moisés uma grande nação, não a nação de Israel, não a nação de Israel, por causa do pecado, porque o povo não queria se enquadrar na vontade de Deus. Então, muitas das vezes, Deus ele promete algo para a pessoa já quer, como é que se fala? Se acomodar.
Meu irmão, se a pessoa não se enquadrar na vontade de Deus, não vai se cumprir. Não vai se cumprir. Ah, vou te usar, vai expulsar tantos demônios, vou te usar, ensinar as prodígios de maravilha na palavra. Se não se enquadrar, meu irmão. Se não buscar pelo menos a se esforçar. A se esforçar, meu irmão. Não se cumpre. Não se cumpre. Êxodo 32, se eu não me engano. Êxodo 32, versículo 33. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Não tem como o nome ser riscado do livro da vida, não. Meu irmão, mas a palavra está dizendo aqui, não foi eu que disse, não, o próprio Deus. Disse: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Deus falou para Moisés. Moisés ali passando por aquela prova, fazendo a vontade de Deus, mas o povo não queria, o povo murmurando. E eu fico imaginando como que ficou a mente de Moisés ali, centenas e centenas de pessoas, meu irmão. Centenas de pessoas. Meus irmãos, fico imaginando, imaginando. As pessoas querem facilidade. Não tem facilidade em servir a Deus, não, meu irmão. Tem facilidade, não. Tem aqui em Apocalipse também, só que eu perdi o capítulo e o versículo. Diz a respeito do nome no livro da vida. Êxodo 32, né? Onde que eu estava? Aquele que pecar contra mim, este riscarei o nome do livro da vida. Mas irmão, olha o que ele falou para mim. Mas irmão, você está falando do Velho Testamento. E o que tem? O Deus mudou. O Deus do Velho Testamento ele mudou, agora é outro. O Deus do Velho Testamento morreu. Vem aqui em Hebreus capítulo 10, meu irmão. Hebreus capítulo 10, versículo 1. Porque tendo a lei sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelo mesmo sacrifício que continuamente se oferece cada ano, pôde aperfeiçoar o que a ele se chega, tendo a lei a sombra dos bens futuros. A sombra de hoje é a lei, é o que aconteceu lá com o povo de Israel, é a sombra. O Hebreus 10, capítulo 10, versículo 1 diz para que nós venhamos a se basear, porque o povo de Israel, a natureza dele é a mesma do que a nossa, meu irmão. A natureza, ou eles foram o quê? Foram ser humano, assim como eu, assim como você, assim como as pessoas que passam na rua. Foram ser humano. Meu irmão, é complicado. As pessoas estão preferindo ouvir pastora que é antibíblico. A palavra de Deus diz que a mulher não pode ter autoridade sobre um homem. Quanto mais ter autoridade em uma igreja, prestar conta com Deus, né? Naquele grande dia. Imagine que dia, como que será esse dia terrível, meu irmão. O dia do juízo final, meu irmão. Juízo de Deus. Só olhar para o céu você vai ver a imensidão de Deus, a imensidão de como é o céu. As coisas que Deus criou. Imagine o dia do juízo final, meu irmão. Pessoas que não estão enquadradas no querer de Deus, achando que já está salvo. Já está salvo, varão. Deus me usou para expulsar 2 demônios. Deus expulsou, porque eu não sou nada, eu sou miserável, sou fraco, sou pecador.
O varão já foi da igreja, mas depois entrou para o candomblé e para a milícia. Ele tinha vindo aqui para a igreja. E ali a missionária orou ele se manifestou, mas só que o demônio saiu. O demônio saiu não, ele deu um indício que iria se manifestar. Começou a bater o ombro assim, com o Zé Pilintra. Aí passou tantos e tantos e tantos meses, eu orando, e veio na minha mente direto de eu ir lá na casa dele. Aí fomos eu e os irmãos daqui da igreja, e tudo dando errado. Tudo dando errado, meus irmãos, para que nós não viéssemos aí, tudo, para ver como que é a realidade do mundo espiritual. Aquele que estão fazendo a vontade de Deus, perdão, a vontade de Deus, meu irmão. Começa a dar errado mesmo. Que é espiritual, a luta é contra principados e potestades, ou seja, demônio. A luta é contra aquilo que a gente não vê, meu irmão. Começou a dar tudo errado. E a gente chegou lá na casa dele, lá perto do Monte da Bandeira. Monte da Bandeira, que fica aqui, fica lá no Veridiana, aqui em Santa Cruz, Rio de Janeiro, Brasil. E entramos, né? Aí eu comecei a orar. Aí eu botei a mão na cabeça dele, mas não aconteceu nada. Aí depois os irmãos começaram a pregar, e o outro irmão começou a orar, ele começou a se manifestar, meu irmão. Mas depois parou. Aí eu comecei a contar meu testemunho, mano. Isso que eu comecei a contar meu testemunho para ele. Ele começou a passar mal, começou a ir pro lado, pro outro, ficar inquieto. E começou a falar: deu ruim, o Zé tá aqui. Eu falei: aonde? Aqui do meu lado. Aí eu botei a mão na cabeça dele. Falei: Zé Pilintra, se manifesta em nome de Jesus. Aí ele se manifestou. Se manifestou rindo, debochando. Meus irmãos. Aí eu sou curioso. Comecei a perguntar, foi muita coisa. Mano. Falei: pela autoridade do nome de Jesus. Pela autoridade do nome de Jesus. Aí eu comecei a falar, comecei a perguntar. Falei: essas pessoas que pensar que morre, já acaba, tem um descanso. Aí ele começou a rir, falando que ia ficar queimando. O Zé Pilintra, a qual muitos do candomblé servem, muitos da Umbanda servem, acham que são seres de luz. Aí eu falei: tu leva a alma pro inferno, a alma das pessoas. Falei: eu tenho que levar, é ordem. Eu tenho que levar, moço, eu tenho que levar. É ordem, sei o quê. Aí eu falei: tu que faz as pessoas beber? Aí eu falei: não, eles bebem porque eles gostam, eles fumam porque eles gostam. Ele falando: ele bebe porque ele gosta, ele fuma. Mas quem que bota na mente e no coração deles para eles beber, para eles fumarem? Aí falou que botava a todo momento, a todo instante, na mente e no coração das pessoas, a vontade, o pensamento de beber, de pecar, de fumar, de usar droga, de cheirar pó. É ele que bota. Os demônios botam na mente. Aí a pessoa vai lá e gosta. Claro que gosta porque é de carne. A carne pede muitas das vezes. O pecado mesmo, a prostituição. A carne pede. Mas o demônio também, ele fica botando incansavelmente na mente da pessoa. Saiu, é porque não filmou, meu irmão. Era para filmar. Saindo da boca do Zé Pilintra. Falei: pela autoridade do nome de Jesus. Tu já foi no inferno? Já, mas eu só fico no morro. Zé Pilintra falando: eu só fico no morro, bebendo, fumando. Aí eu comecei a perguntar: como que é lá no inferno? Porque a gente estava pregando o evangelho e muitas das vezes não importa o como você venha buscar ser sincero com Deus, a pregar o evangelho. Muitas das vezes a pessoa entra no ouvido da pessoa e sai pelo outro. Entra no ouvido e sai pelo outro. A pessoa muitas das vezes, elas acreditam mais quando um demônio fala, quando se manifesta um demônio na pessoa e fala, do que quando um servo de Deus, na sinceridade, ele prega. E ali eu estava pregando, e ali saiu do lábio dele. Falei: e esses que pensam que é só ir para a igreja e já está tudo bem? Ele falou: esses daí no inferno é muito pior. É muito pior. E começou a rir, mano. Começou a rir.
E Deus tinha falado antes que ia aumentar minha fé. E tem aumentado. Aumentar 3 vezes mais a minha fé. Meus irmãos, fazer a vontade de Deus não é fácil, mano. Não é fácil, não é fácil. É renúncia, é joelho no chão, é choro, porque Deus ele prova. E vocês, se vocês não têm esses ensinos, se na tua igreja prega que é só aceitar Jesus e já tá bom, que já tá salvo, fuja dessa igreja, que isso daí é a igreja do diabo, de Satanás, porque tá com Bíblia debaixo do braço não é garantia de salvação, ir para a igreja não é garantia de salvação, pregar bonito não é garantia de salvação, não é garantia de salvação. Mateus 24, capítulo 13, aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar até o fim, em santificação. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Apocalipse, capítulo 22, versículo 11. Aquele que é santo se santifica ainda, aquele que é justo faça justiça ainda. Sempre Deus vai estar querendo cada vez mais de cada um de nós. Buscar. Eu amo o que me amam e o que de madrugada me buscam. A oração de madrugada é muito importante na vida do crente. Acordar de madrugada e orar é muito importante. O jejum. Jejum todos os dias, meu irmão, de meia-noite a meio-dia. Esquece café da manhã. Matar carne. Que a tua luta, minha luta, a nossa luta não é contra meus irmãos, não é contra meu inimigo, não é contra quem está na Umbanda, no Candomblé, no homossexualismo, no lesbianismo, não é contra o assaltante, o miliciano, o estuprador. A nossa luta é contra principados e potestades, demônios. Demônios existem, mas ninguém quer ouvir a verdade, porque o prazer do ser humano é o pecado. O pecado é mais prazeroso na vida do ser humano do que a vontade de Deus. Isso daí tem consequências eternas. Eternas. Não existe isso de uma vez salvo para sempre. Não existe isso de só a pessoa ir para a igreja já está salvo. Cargo eclesiástico não salva ninguém. No inferno tem pastores, no inferno tem pregadores, no inferno tem obreiro, no inferno tem muita gente que um dia pregou a palavra de Deus. É muito sério, meu irmão. O mundo tudo é uma ilusão. O servo de Deus, aquele que está buscando cada vez mais a fazer a vontade de Deus, a vontade dele é de sair logo desse mundo, trazer as almas, trazer o máximo de almas que puder ao conhecimento da verdade, sair logo desse mundo. Mas muitos não querem renunciar, mano. Não querem renunciar a uma televisão, mano. Uma televisão. Renunciar futebol. Rapaz, quando a pessoa ela tem a total certeza de Deus, ela fala, rapaz, Deus existe. Rapaz, só de ver o demônio se manifestando, você vê que um demônio existe, você vê que o inferno existe, varão. Que é uma dor eterna, varão. Rapaz, isso daí já dá um temor, varão. Já dá um temor. O irmão Antônio tá aí não, meu filho. Aí o irmão aí, ó. Voltou, meu filho? Tô aqui em cima. Sai aqui, meus irmãos. Que Deus abençoe a cada um. Que daqui a pouco eu vou para a igreja. Pai do Senhor. Que Deus abençoe a cada um que ouviu. Leiam a Bíblia, porque a verdade está na Bíblia. Mas não adianta nada ler a Bíblia se não orar, se não jejuar. Tem que orar, tem que jejuar, se consagrar, se separar e ler a Bíblia. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos.